Bom, vamos dar início, então, a essa palestra de hoje, e eu convido a Patrícia, que é a coordenadora do GT Educomunicação, responsável pela parte de comunicação, plano de comunicação, para dar uma ideia geral para quem não participa aqui do comitê, dessa série de palestras. Essa é a segunda delas, a primeira foi do David Miller. Então, Patrícia, se você puder dar uma geral assim, de qual é a ideia dessas palestras, e dar as boas-vindas também aos participantes. Por favor, Patrícia. Eu acho que é mais dar as boas-vindas como todos, né? Como a Rafaela que apareceu para dar boa tarde a todos. Boa tarde, que bom que vocês tiveram disponibilidade de estar aqui com a gente. No plano de capacitação, a gente tinha pelo menos 6 palestras programadas. Então, primeiro, agradecer a oportunidade que eu tive pelo diretório da gente fazer isso online, e a ideia é que essas palestras estejam gravadas, né? Então, a gente está gravando já, e que elas fiquem disponíveis depois para os membros que não conseguiram estar aqui com a gente e para os interessados. O plano de capacitação, ele, além dessas palestras, ele prevê também seminários, e todas as ações são abertas para além dos membros, né? É querido que todos os membros participem, mas a gente estabelece uma conexão, né? O Pedro hoje, que vai ser apresentado pelo Zé Paulo, é um pesquisador universitário, então a gente está aqui aberta a outras pesquisas para se apresentarem num espaço de troca, né? Na verdade, é um espaço de conhecimento e de troca, é isso que eu acho que é o mais interessante, e um espaço aberto a todos, né? Acolhedor aos membros, mas aberto a quem quiser chegar e conhecer também o que a gente está pensando por aqui. Acho que só isso, Zé Paulo. Obrigada. Obrigado, Patrícia, e parabéns aí pela organização junto com o Felipe. Isso é uma forma de divulgar também o comitê. Bom, entre agora e o início da palestra, só queria acrescentar que esse tema ele já era conhecido pelo Pedro, quando ele era aluno de graduação na UF e fez um estágio lá na Secretaria de Agricultura. Na sequência, quer dizer, dentro do próprio Comitê Piabanha, o David Miller, ele, como coordenador da Câmara Técnica, pelo próprio estilo dele, ele tem sugerido vários temas super relevantes. Um deles é esse das microbacias, que ele vinha organizando no GT Sistema de Informações, e nos convidou para algumas visitas ao pessoal da Embrapa não, da Emater, desculpa. E lá fomos nós, a Teresópolis, fomos também lá em Niterói. Em essência é isso, quer dizer, a palestra tem a ver também com a dissertação de mestrado do Pedro, que ele já entregou a versão final, está só esperando uma definição se defende virtualmente, que eu acho que cada vez mais provável. E aqui, em 20 minutos, ou seja, na metade do tempo, ele vai se concentrar na metodologia chamado Rio Rural e Microbacias Hidrográficas, tá? Então, espero que vocês gostem e passo a palavra para o Pedro. Pedro, por favor, assume. Bom, boa tarde a todos. Como o Zé Paulo já me apresentou, né? Eu sou graduado em Engenharia Ambiental, terminando o mestrado agora em Engenharia Civil, ênfase em recursos hídricos. E vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência que eu tive com o Rio Rural, na época de estágio aqui no Escritório Central em Niterói. Bom, a metodologia do programa Rio Rural, ela foi desenvolvida primeiramente com a parceria entre o Banco Mundial e o Estado do Rio de Janeiro, através de um contrato de concessão. Eles alavancaram recursos e o Estado veio com a parte de desenvolvimento do programa, de diretrizes e planos. A metodologia ela é focada em alguns conceitos que foram abordados, como segurança alimentar, economia solidária, mitigação e adaptação de mudanças climáticas, aprimoramento da governança, integração de recursos públicos e privados
monitoramento e avaliação de impactos facilitados, voltado para a agricultura familiar, a conservação de recursos naturais, água, carbono, solos e biodiversidade. A metodologia em si é participativa, envolvendo todos os atores, agricultores, técnicos, gestores. A abordagem territorial, né, dividindo o estado do Rio de Janeiro de acordo com microbacias hidrográficas. A metodologia ela é subdividida em três etapas. Tem a etapa de sensibilização, você sensibiliza os possíveis beneficiários do programa. Tem o planejamento das ações que vão ser realizadas e a execução do projeto em si. Na fase de sensibilização, é subdividida em apresentação do projeto, mapeamento, seleção de microbacias e adesão da comunidade. Na parte de apresentação do projeto, o projeto em si é apresentado ao público-alvo, no caso, agricultores familiares. Lá é apresentado todo o projeto que pode ser incentivado em cada microbacia, cada área do estado, apresentado os benefícios, as contrapartidas dos possíveis beneficiários. A etapa subsequente é a parte de mapeamento, é feito um mapeamento das microbacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Isso foi feito primeiramente pela Emater, em 1996, com cartográfica de 1 para 50 mil, e quando o programa começou, em 2006, ele foi atualizado para bases atuais. Nesse mapeamento tem curvas de níveis, a parte hidrográfica, estradas, distritos, e após isso é consolidado esses dados por georreferenciamento. Para a seleção de microbacia, é feito uma metodologia, vou passar o próximo slide para facilitar, ficar mais visível. São elegidos quatro critérios: biodiversidade, água para abastecimento público, organização comunitária, concentração de agricultores familiares. Cada um desses subcritérios tem pontuação de 1 a 3, sendo que o 1 é o menos relevante e o 3 é o mais relevante. Aí, após a seleção da microbacia, é enquadrado cada um desses subcritérios para identificar o potencial dessa localidade. Quanto maior a pontuação total, maior a prioridade da microbacia. Por exemplo, biodiversidade, se tiver mais remanescente vegetação nativa, tem maior pontuação. Abastecimento público, se abastece áreas urbanas com as águas interiores da localidade, tem maior pontuação. Organização comunitária também tem maior pontuação. Se tiver associação já feita, e quanto mais agricultores familiares estiverem na localidade, maior será a nota. Depois é feita uma reunião entre o executor, que no caso do Programa Rio Rural é a Emater Rio. Ela apresenta todo o plano que foi realizado até então do projeto para a comunidade, e a comunidade, se aceitar, ela assina um termo de adesão ao Programa Rio Rural. Na fase de planejamento é feito todo o escopo do programa que vai ser realizado na localidade. Primeiramente é feito a elaboração de diagnóstico rural participativo e plano executivo de microbacia. O diagnóstico rural participativo é feito uma abordagem, uma metodologia participativa, pesquisa participativa com a comunidade local, para elencar os principais problemas da comunidade para resolvê-los de forma abrangente, com prazos pré-definidos. O plano executivo de microbacia, todos os problemas elencados no diagnóstico rural participativo, os que forem priorizados, vão ser sintetizados. Depois vai ter a parte do planejamento da sua resolução. Os principais problemas vão ter plano de metas, vão ter responsáveis pela execução e um prazo pré-definido para resolver os problemas elencados. A formação de COGEM
que é o Comitê Gestor de Microbacias, é uma fase fundamental do programa Rio Rural, porque ele é um comitê participativo, consultivo, de no mínimo nove integrantes, que deve abranger todos os atores locais da localidade. Agricultor familiar, mulheres, crianças, mulheres e jovens, desculpa, e toda a localidade. Após, é feito o sorteio de beneficiários. Por mais que seja um programa participativo, ele não abrange todos os possíveis beneficiários, por conta de recursos. O sorteio de beneficiários é feito uma metodologia própria do Rio Rural, através de um programa. Não se tem nada pré-definido de pontuação maior ou menor de cada agricultor, só os primeiros a serem abrangidos são os agricultores familiares. Depois de todo esse trâmite, é feita a elaboração do plano individual de desenvolvimento, e nele é feito uma planilha de Excel, que tem todas as informações da propriedade, que leva características gerais de beneficiários, características geral produtiva da propriedade, diagnóstico de produção, remanescentes naturais e saneamento da propriedade. Tem um planejamento das ações, incluindo o programa de execução, custo e fonte de recursos, uma análise financeira para ver a viabilidade dos projetos, e um croquis da situação atual e o que vai ser possivelmente alcançada após a implementação do projeto. Na fase de execução, os recursos são elaborados, os recursos são liberados para a elaboração dos subprojetos, os subprojetos são em si tem o recurso liberado para implementação. Essa elaboração de subprojetos é feita é tudo integrado, desde o produtor até a Emater, são chamados de subprojetos executivos, envolve a análise financeira, análise técnica e a viabilidade do subprojeto. A implementação, a aplicação desse subprojeto, se for um subprojeto ambiental ou outro tipo de subprojeto, é implementado na propriedade. E, por último, a metodologia do rural tem a disseminação dos resultados. O programa rural teve essa parte de disseminação através de capacitações e portal na internet com os principais resultados do programa. Aqui tem como o Rio Rural, após a implementação, ele verifica os subprojetos e faz o monitoramento, tanto o monitoramento participativo quanto o monitoramento técnico, faz a avaliação de impacto através de acompanhamento de certos conceitos, como qualidade de água, que tinha um monitoramento participativo de qualidade de água também, além de avaliação de impacto de mitigação de carbono, outras coisas. E a capacitação de tanto de técnicos quanto de beneficiários da melhoria do programa. Aqui tem uma distribuição espacial dos projetos incentivados pelo Rio Rural. Pode ver que está bem concentrado na região noroeste, serrana, um pouco na norte, e menos na sul e na região centro. Aí a CEAPA foi a responsável de fazer o arranjo do Rio Rural. A metodologia identificou que aumentou o desenvolvimento sustentável do estado do Rio, teve um apoio a incentivos e arranjos locais, teve um aumento da geração de renda, teve uma maior aceitação ambiental dos produtores, a conscientização ambiental dos produtores, e teve a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Aqui tem alguns resultados globais. O Rio Rural já encerrou o contrato com o Banco Mundial, venceu em 2018 e não foi renovado devido à falta de garantia do Estado do Rio de Janeiro, que não tinha como dar a contrapartida para a continuação do programa. Ele abrangeu cerca de 45 mil agricultores familiares, foram 48 mil subprojetos incentivados, ambientais, saneamento e infraestrutura, aproximadamente 114 milhões de dólares investidos,
teve a parte também de melhoria de estradas vicinais, foram 6 mil quilômetros de recuperação, 26 de co-investimento, que seria a busca de recursos em outros órgãos institucionais, teve 1.700.000 hectares de terras de sistemas de produção melhorados, aproximadamente 59 mil agricultores, técnicos locais foram capacitados, foram 363 microbacias foram trabalhadas no programa, entre 596 que foram mapeados, além dos mesmos 373 comitês que foram estabelecidos por causa do Rio Rural, com aproximadamente 3.870 membros, além de 373 PENs e DRPs elaborados, além de 75 unidades de pesquisa participativa, 16 tecnologias agropecuárias transferidas, que foram melhoria de sistemas de produção, e 40 manuais técnicos publicados. Aqui tem um exemplo das práticas de adequação ambiental que foram incentivadas. Tem adequação ambiental da propriedade, manutenção e reposição florestal, proteção de área de recarga, proteção de nascente, recuperação de área de recarga, recuperação de mata ciliar e viveiro para proteção de espécies de florestas nativas. Aqui, no caso do Rio de Janeiro, era mais a parte da Mata Atlântica. Ao todo, foram mais de 10 mil subprojetos incentivados, com recursos da ordem de 20 milhões de reais incentivados. Aqui tem alguns exemplos da prática de apoio de conservação hídrica. Foram quase 5 mil fossas sépticas incentivadas, 1.080 restauração de cercamento de mata ciliar, recuperação de RPPN e outras reservas legais, cercamento de área de recarga, proteção de área de recarga, proteção de nascente e canais de contenção para evitar a erosão do solo. Aqui tem um exemplo de como que o Rio Rural atua em áreas de recuperação ambiental. Tem uma área de 2003 de um produtor de São Francisco de Itabapona. Ele tinha um remanescente bem pequeno de área protegida. Aí que já tem, em 2010, um aumento na sua área. E em 2018 já aumentou significativamente. Tem um desenho. Em 2003 era 0,5 hectare e em 2018 era 1,7 de aumento da proteção de vegetação nativa. Aqui foi feita uma pesquisa no final do programa Rio Rural, com todos os produtores que foram incentivados, a percepção deles na melhoria, no aumento da quantidade de água. Foi subdividido em região, pelas regiões do estado, centro, noroeste, norte, serrana, e viu que praticamente todos eles tiveram a percepção que mais que a metade deles tiveram que houve aumento da quantidade de água, variando de 60% no noroeste a 100% na região serrana. Um dos legados que foram passados do Rio Rural foi a parte de novos arranjos para a utilização, o resultado de ampliação de ação, a convergência e a integração de ações, ou seja, só com uma integração entre vários órgãos institucionais é possível ter um programa de qualidade. Foram incentivo a cooperativas e associações locais para a melhoria da organização comunitária e escoação de produtos. A formação do COGEN teve a participação na melhoria organizacional da comunidade, abrangendo todos os segmentos lá inseridos. Os agricultores, a CEAPA, ela identificou os atores, teve a parceria com a INEA, prefeituras e universidades, para ter uma metodologia integrada com todas essas instituições. Aqui tem os municípios inseridos na bacia do Piabanha, teve o número de projetos e o valor liberado em cada um desses municípios. Tem que a Areal teve pouco mais de 100 projetos e 276 mil de recurso liberado. E o município que teve o maior recurso na área de atuação da bacia do Piabanha foi Sumidouro, Teresópolis, com 8 milhões de recursos liberados, e Teresópolis cerca de 6 milhões e quase 6 milhões e 500 mil, totalizando 7 mil projetos que foram incentivados, abrangendo 23 milhões
de reais incentivados na região do Piabanha. O programa do Rio Rural ele tem um possível impacto em outros órgãos institucionais, como, por exemplo, o Piabanha. Como sugestão para possível adaptação de metodologia no âmbito do Comitê de Bacias do Piabanha, são ajustes pontuais nas 3 fases de metodologia, um possível reaproveitamento da base de dados da subdivisão das microbacias hidrográficas pela Emater e a SEAPA, buscando a parceria com as mesmas, alterações de critérios na seleção de microbacia, adequando os objetivos principais do comitê, então, por exemplo, qualidade e quantidade de água, a parceria com os cogens atuantes na bacias, por exemplo, priorizando algum projeto piloto em um cogen que foi bem conceituado pela Emater, a adaptação do DRPs e PENs, possivelmente os unificados, as particularidades do comitê, uma elaboração própria de plano individual de desenvolvimento e busca de parcerias para viabilizar maior montante de recursos, além de parceria técnica com a Emater, SEAPA, universidade, por exemplo, que tem conhecimento amplo de como trabalhar no campo. Bom, obrigado pela atenção. Vamos às perguntas. Obrigado, Pedro Igor.